Muito bem, hoje iniciamos o nosso estudo do livro Os Mensageiros, né, de André Luiz. É um livro bastante interessante, né, para a gente ver. Então, hoje, dia 20 de fevereiro, sábado, o ano 2021. Antes da gente começar o estudo propriamente dito, acho que era importante falar um pouco do livro, né? Então, a gente pegou e colocou, não só do livro, mas também do nosso estudo, como é que ele vai se desenrolar daqui para frente, né? Bom, primeiro que Os Mensageiros ele é escrito por um espírito, né? André Luiz. E como todo espírito, para que possa tornar algo assim real nesse plano, ele precisa do intermediário, precisa de um médium, né? E nesse caso foi o médium Chico Xavier. Esse livro em especial, ele foi 100% transmitido através da psicografia de Chico Xavier. Então, mesmo autor espiritual, mesmo médium. É porque, como esse livro ele pertence a uma coleção, a coleção chama-se A Vida no Mundo Espiritual. Ele é composto por 13 livros de André Luiz, né? E dentre esses 13 livros, alguns deles são escritos em parceria com outro médium. Na verdade, através de outro médium, é o mesmo escritor André Luiz, que é o Valdo Vieira. Mas nesse caso aqui nós estamos falando de 100% o mesmo espírito, né? E o mesmo médium. Os Mensageiros é o segundo livro dessa coleção. Ele foi publicado logo depois do livro Nosso Lar, que nós acabamos de estudar, né? O livro Nosso Lar é o primeiro e esse agora é o segundo, né? Dessa série. E o ano da edição dele, quando ele foi publicado, foi 1900, da primeira edição, né? 1944. Né? Então, esse livro ele é composto por 51 capítulos, e nós vamos estar estudando 3 capítulos por sessão de estudo, ou seja, 3 capítulos por sábado. Então, a duração deverá ser de 17 sábados, e a gente vai de hoje, né, 20 de fevereiro, até o dia 12 de junho de 2021. Nós vamos ter aí 5 pessoas conduzindo, né, esse estudo, alternando com a Ana Paula, Carol, Kátia, Luísa e Luiz, que hoje está falando com vocês, né? Nos Mensageiros, André Luiz relata as experiências de espíritos que reencarnaram com instruções específicas para atingir o aprimoramento pessoal, mas que nem sempre foram bem-sucedidos em suas tarefas. Isso é muito importante, porque a gente vai ver quantas pessoas falharam, né, nesse propósito. A gente percebe como é comum isso, né? André Luiz aprende que o trabalho, e isso é uma continuidade, né, do que ele aprendeu do que ele aprendeu quando ele foi admitido no Nosso Lar, ele aprende que o trabalho é fonte de renovação mental e grande passo rumo à construção do bem. Isso ele dá continuidade nesse livro, então fica muito claro isso. Os Mensageiros também apresentam a morte física como apenas uma passagem rumo à vida espiritual em contínua evolução. Então, ele é bastante ele é bastante consolador, né? Na verdade, né? Quando dá continuidade a isso. A coleção mostra também a necessidade do estudo, da prática e do trabalho aplicados a cada um para o retorno à pátria espiritual, que aconteça com a certeza do cumprimento dos compromissos assumidos antes de reencarnar. Então, a coleção como um todo, ela mostra isso, a necessidade do estudo e da prática e do trabalho para cada um de nós, para que a gente se prepare e quando retornar para a pátria espiritual, a gente pode ter aquela sensação dos compromissos, né, do cumprimento dos compromissos que a gente assumiu. Bom,
O livro, ele começa com um prefácio de Emmanuel. Boa parte dos livros, eu acredito que todos os livros não saberia dizer agora, mas se não todos, boa parte deles, com certeza todos, né? O prefácio é de Emmanuel, né? Então, nesse dia 26 de fevereiro de 1944, ele prefaciou esse livro. E ele fala de algumas coisas, basicamente, ele fala aqui a respeito do desencarne, né? Então, ele fala, o cérebro é o aparelho da razão e que o homem desencarnado, pela simples circunstância da morte física, não penetrou os domínios angélicos, ou seja, desencarnou, mas não foi para o céu, né? Permanecendo diante da própria consciência. Então, ele vai ter a consciência de si mesmo, ele vai se dar conta da consciência dele, vai estar de face a face com a consciência dele, lutando por iluminar o raciocínio e preparando-se para a continuidade do aperfeiçoamento noutro campo vibratório. Então, mesmo no campo, mesmo no plano espiritual, que ele chama de outro campo vibratório, o espírito que já não tem mais o cérebro, que já não tem mais o corpo, já não tem mais nada que é material, ele segue se aperfeiçoando, ele segue aprendendo, ele segue crescendo espiritualmente. E aí ele faz uma comparação, ou ele comenta que se um chimpanzé for a um palácio, ele vai notar muita coisa similar à nossa realidade, né? Por exemplo, a realidade dos homens, né? Os homens se alimentam como chimpanzé, os homens se vestem, né? Ele tem a pelagem dele natural, né? Mas os homens usam outra roupa, usam outros utensílios, outras coisas, mas basicamente as necessidades são as mesmas. Mas aí ele fala, a maneira do macaco, que encontra no ambiente humano uma vida animal enobrecida, então essa é a diferença. Então, se ele tiver que dar conta dessas informações, é exatamente essa diferença que ele vai ver. É uma vida animal enobrecida. O homem que, após a morte física, mereceu o ingresso nos círculos elevados do invisível, encontra uma vida humana sublimada. Então, é a mesma vida humana, porque ele é detentor da vida, mas só que mais elevada, mais sublimada. Então, ele vai ter conhecimento de pessoas, se é um espírito mais atrasado, né, comparado a um macaco, né, alguém que não tem tanta evolução, vai encontrar pessoas mais evoluídas, que têm uma vida mais sublimada, né? E aí ele fala do espiritismo em si e dos nossos compromissos. O espiritismo cristão não oferece ao homem tão somente o campo de pesquisa e consulta, no qual raros estudiosos conseguem caminhar dignamente, mas muito mais que isso. Revela uma oficina, ou a oficina de renovação, onde cada consciência de aprendiz deve procurar sua justa integração com a vida mais alta, pelo esforço interior, pela disciplina de si mesmo, pelo autoaperfeiçoamento. Então, esse sublinhado é por conta de quem está hoje conduzindo, né, o estudo. Raros estudiosos conseguem caminhar dignamente. Ou seja, esse conhecimento que o Espiritismo nos traz, não é muita gente que segue, arrisca esse conhecimento e aprende com ele, aproveita essa grande oportunidade. Então, um pouquinho antes da gente começar, nós comentávamos, a Carol comentou assim, que já de cara, né, no prefácio de Emmanuel, ele já dá esse cutucão na gente, né, que nós sabemos o que devemos fazer, mas nem sempre nós fazemos, né? Aí vem o primeiro capítulo, lembrando que hoje nós vamos estar estudando 3 capítulos, né? Como a gente viu aqui no nosso convite, né? É o capítulo 1, chamado Renovação. Depois nós vamos conhecer Aniceto, que é um instrutor, e vamos conhecer também o Centro de Mensageiros.
Então, aí a gente já vai começar a entender o que é o mensageiro, por que ele trata esse nome, né? Então, André Luiz, ele comenta um pouco a respeito do que aconteceu, da experiência dele no primeiro livro. E uma das experiências bastante marcantes para ele foi visitar a família dele, porque ele estava ele estava muito apegado à família, ele estava muito vinculado e de forma egoística ou egoísta, né? Ele estava realmente achando ainda que eram propriedades dele. E aí nesse livro ele que já passou a ser, né, anteriormente no finalzinho do outro livro da Nosso Lar, ele já foi aceito como o cidadão ou um cidadão de Nosso Lar. Então, ele fala: desligando-me dos laços inferiores que me prendiam às atividades terrestres. Então, olha só, laços inferiores. Que laços são esses? É esse egoísmo que a gente falou, né? Elevado entendimento felicitou-me o espírito. Ele ficou muito aliviado com isso. Semelhante libertação, olha que coisa, hein? Libertação. Libertação dos vínculos dele. Isso não quer dizer que ele deixou de amar ninguém, não é isso. Mas ele deixou de pensar como sendo propriedade dele. Tudo, a casa, os filhos, a mulher, tudo que ficou lá. Que ele voltou com essa ainda postura, né? Semelhante libertação, contudo, não se fizera espontânea. Teve que trabalhar isso. Sabia, no fundo, quanto me custara abandonar a paisagem doméstica, suportar a incompreensão da esposa e a divergência dos filhos amados. Então, ele teve que realmente trabalhar isso, porque ele viu o lar já não ser mais dele, já viu que a mulher já, inclusive, orientava os filhos para não falar mais no pai. O pai estava morto, né? E via entre eles as divergências, os pontos de vistas conflitantes. Experimentava o júbilo da descoberta de mim mesmo. Ele estava feliz da vida, porque ele estava descobrindo ele mesmo. Ele estava descobrindo quem ele era de verdade. Um espírito, um indivíduo, né, que tinha seus valores e que podia e deveria se desvincular de tudo que era paixões, né? As paixões que ele adquiriu ao longo do tempo, né? Quando encarnado. Dantes, né? Antes, vivia a feição do caramujo, segregado na concha. Olha que interessante. Olha como que ele se via, ou como ele pôde perceber como ele era. Então, é como se tivesse um caramujo dentro da concha, impermeável aos grandiosos espetáculos da natureza, rastejando no lodo. Então, totalmente limitado, bem devagar, no meio do lodo, era assim que ele via. Ali, circunscrito num espaço impermeável, nada entrava ali, né? Então, ele estava vivendo aquele mundo dele. Agora, entretanto, convencia-me de que a dor agira em minha construção mental a maneira do alvião. O avião é um tipo de picareta, né? Um enxadão de duas pontas, pesado, cujos golpes eu não entendera de pronto. Então, aí, ele nos leva a pensar a importância do sofrimento, a importância da dor, na verdade, não do sofrimento, mas da dor. Porque a dor, ela liberta a gente. A dor, ela faz com que a gente fique mais, assim, disponível para novas realidades, para buscar saídas, né? Então, o alvião quebrara a concha de antigas viciações do sentimento. Não tinha nada de físico ali. Era sentimento, puro comportamento. Libertara-me, expusera-me o organismo espiritual ao sol da bondade infinita. Então, ele saiu daquela concha, ele saiu daquele lugar limitado, ele estava muito mais aberto, ele conseguia perceber mais coisas. E isso, em outros parágrafos, a gente consegue ver. Por isso a importância da gente ler o livro, realmente. Ler de antemão
os capítulos que a gente vai estudar, porque depois na discussão a gente consegue explorar mais ainda com a opinião dos participantes, né? No caso, agora ao vivo, e depois na gravação ver como é que foi como é que está sendo, né? Para quem está vendo a gravação, essa discussão. Expusera-me o organismo espiritual ao sol da bondade infinita, como disse, e comecei a ver mais alto, alcançando longa distância. Só que aí, ele está falando, ele está realmente quase que em êxtase, mas aí vem alguém e dá uma freada nele, joga um balde de água fria nele, né? Mas vamos lá primeiro, da sequência, né? Libertara-me. Pela primeira vez, cataloguei adversários na categoria de benfeitores. Olha que interessante isso. Por isso que a dor, ela realmente, ela acorda as pessoas. E outra, tem muita gente, talvez nós mesmos, que só despertamos à custa de dor. Porque vir em doses pequenas, né, as lições, doses homeopáticas, nada assim tão contundente, pode não fazer nada para a gente, pode não despertar a gente. Então, muitas vezes, nós precisamos desse chacoalhão. Então, ele coloca adversários como benfeitores. Comecei a frequentar de novo o ninho da família terrestre, não mais como senhor do círculo doméstico, mas como operário que ama o trabalho da oficina que a vida lhe designou. Ele voltou mais vezes lá, ele voltava lá para ver a família, mas ele ia com outros olhos para lá. Ele ia matar a saudade, mas ele não ia com aquele sentimento de propriedade, aquele sentimento egoísta. Não mais procurei na esposa do mundo a companheira que não pudera compreender-me, e sim a irmã a quem deveria auxiliar quando estivesse em minhas forças. Ele já não via mais aquela mulher que mandava os filhos esquecer que tinha pai praticamente, né? Ou seja, não tocar no assunto, porque tinha uma outra pessoa lá, tinha um outro marido dela. Trocou toda a mobília, trocou os quadros, trocou tudo, para não lembrar a vida que ele teve antes, que eles tiveram antes juntos. Então, essa companheira que não compreendia, né, ele passou a categorizar ela, a entender ela como uma irmã que ele deveria ajudar, que deveria auxiliar. Abstive-me de encarar o segundo marido como intruso, que modificara meus propósitos, para ver apenas o irmão que necessitava o concurso de minhas experiências. Então, ele já tinha uma outra visão, já estava sentindo algo diferente. Não um invasor, um intruso, mas sim um irmão que estava lá e que percebeu que aquela relação era uma relação saudável, assim, complementar, um completava o outro, né? Não voltei a considerar os filhos propriedade minha, e sim companheiros muito caros, aos quais me competia estender os benefícios do conhecimento novo, amparando-os espiritualmente na medida de minhas possibilidades. Então, ele já estava vendo, buscava sempre como é que eu posso melhor ajudar, porque são companheiros, são irmãos, acima de tudo. Olha que transformação. E devo comentar que não deve ter sido fácil, como ele mesmo falou anteriormente, e como ele mesmo comentou sobre essa diversidade, esses adversários como benfeitores, né? Então ele estava já meio que flutuando, né? Aí de repente vem a Narcisa e adverte ele, né, das possíveis dificuldades espirituais e do tédio. Olha só, dificuldades espirituais e tédio. E orienta ao buscar conforto no Evangelho de Jesus. Não se esqueça, vê lá. Você pode ficar aí nas nuvens e esquecer e cair. Vira e mexe a gente lembra disso, né? A gente comenta. Lembro da Ana Paula comentando. A gente tem que estar realmente vigiando o tempo todo, porque nós estamos sujeitos a quedas. Então, não precisa estar encarnado. Aí Narcisa está
advertindo ele, ou não podemos somente estar encarnados, né? Narcisa está advertindo ele, cuidado, né? E aí André Luiz digere aquilo, pensa naquilo, e aí ele fala: minha devotada amiga acertara. Meu coração era bem um cálice luminoso, porém vazio. A definição me comoveu. Então, porque ela chamou isso mesmo, né? Que sejamos um cálice luminoso, mas cheio. E aí ela dá a dica para ele, ela dá a sugestão para ele, né? Narcisa avisa-o que ela reencarnará em breve e recomenda a ele que busque o Ministério da Comunicação. O que é o Ministério da Comunicação, né? Aí, por que ela recomenda, né? Para prestar concurso na terra, nos campos visíveis e invisíveis ao homem, acompanhados todos eles por nobres instrutores. O que vai acontecer? É ele ir para a terra e trabalhar junto aos encarnados e desencarnados com a ajuda de instrutores, aprender, trabalhar, né? E, claro, por tabela, acaba sendo esse relatório que ele faz através dos livros dele. Esse que a gente falou, né, que ele chamou de A Vida no Mundo Espiritual. Essa série, né, que foi publicada pela Federação Espírita Brasileira. Posso falar alguma coisinha aqui? Sim. Posso? Eu achei muito interessante, né, gente? Eu li esse livro aqui, eu reli ele, na verdade, no final do ano passado. Eu comecei a reler de novo as obras, né, de André Luiz. E eu comecei por esse aqui, né? Eu já tinha lido Nosso Lar umas 2 vezes, então comecei por esse. Mas, olha, já no começo do livro, esses 3 capítulos, me trouxe, assim, uma riqueza tão grande, né? Algumas coisas que talvez eu não tivesse percebido. Nisso que o Bicho está falando, né? Que Narcisa conversa com ele sobre a nova postura dele, né? E ele fala que o coração dele era um cálice luminoso, porém vazio, né? E eu fiquei pensando, sabe, gente, como é que é, né? Você esvaziar o cálice de tudo aquilo que você tem, né? Que está enraizado na matéria, né? As suas ações, o seu, os seus sentimentos, suas emoções, os seus desejos, né? Todos eles realmente, todos apegados à matéria, né? E aí, de repente, você encontra novas formas de vida, né? A forma verdadeira de ser. Eu acho que realmente você tem que esvaziar tudo, né? E aí dá uma sensação, pelo que eu percebi aqui, é uma sensação boa, mas ao mesmo tempo, assim, você não sabe, você ainda não sabe o que fazer, né? Como preencher esse cálice vazio, esse espaço vazio que a gente sente, né? E eu achei muito bonito quando ela fala, né? Encha suas taças nas águas eternas daquele que é o doador divino, né? Então, nossa, como seria mais fácil se nós hoje começássemos a fazer isso, né? Já esvaziando das coisas que não são boas, né? E já colocando as coisas do divino doador, né? Nossa, gente, isso aqui me emocionou muito. E aí me veio aquela pergunta, né? Quando é que eu vou começar a fazer isso? Quando é que eu vou iniciar isso, né? E aí veio uma angústia, sabe? Até me sentir vazia, assim, vou começar de novo. E tem que começar de novo, né? Tem que começar tudo de novo, é isso mesmo. Sabe, Verinha, ouvindo você falar, pensei aqui em uma coisa. Porque em vários momentos da nossa existência, encarnados, a gente experimenta um vazio, né? Por diversas razões, né? Ou é a perda de um ente querido, a perda de o adeus a um pai, a uma mãe,
né, ao amor da sua vida. Enfim, esses são alguns momentos muito difíceis na vida de todos nós. E quando você começa a questionar uma série de coisas, e até eu penso que a gente experimenta um pouquinho desse vazio. E o interessante é que a recomendação é a mesma, buscar o conforto no Evangelho de Jesus. Nesses momentos, né, a orientação é sempre a mesma, é correr para Jesus, para o que ele ensinou, para o que ele tenta orientar a gente, porque é só assim que a gente consegue sobreviver a esses momentos tão difíceis na vida da gente. E me fez pensar nisso, porque foram momentos na minha vida onde eu senti um vazio muito grande, onde eu parei para pensar, puxa vida, a vida não vale nada. Claro que vale, né? Mas é aquele primeiro pensamento que vem, nossa, esse não vale nada é o material que não vale nada. A gente é colocado de frente com essas situações que realmente mostram para a gente o quanto o material não vale absolutamente nada, porque tudo de melhor acabou de partir ali naquele momento, né? Então, e o interessante é isso, é que a gente, nesse momento, a gente busca conforto mais do que nunca no Evangelho de Jesus para sustentar a gente. Pelo menos foi assim comigo, né? E eu atribuo a isso o ter conseguido passar por esses momentos, porque a dor era tamanha. A gente sentia esse cálice vazio. Vazio. Né? Uma outra coisa também que dá para a gente levar em consideração esse cálice vazio é nós sabermos muito da teoria e ter pouca prática, né? Então, por isso que ela dá essa sugestão para ele, né? Ela fala: você poderia conhecer experiências novas, aprender muito e cooperar com excelente ação individual. Por que você não tenta? E aí despertou nele essa vontade de ir, né? E ele foi buscar isso, né? E aí ele foi até Tobias. E Tobias diz para ele assim: fique tranquilo, você possui a quantidade necessária de horas, né? Aliás, desculpa, só voltar um pouquinho. Então a renovação termina aí, esse capítulo, né? Então, quando ela sugere para ele: por que você não tenta, né? E aí ele vai até Tobias. E aí, uma vez com Tobias, é o que ele fala ali. Porque aí esse capítulo já é o segundo, né? Onde nós vamos conhecer o instrutor Aniceto, né? Aí Tobias fala: fique tranquilo, você possui a quantidade necessária de horas de trabalho para justificar o pedido. Temos, por nossa vez, grande número de colegas na comunicação, né? E aí, o ministro Genésio, responsável pelo esse Ministério da Comunicação, ele autoriza que Tobias leve André Luiz até o instrutor Aniceto, né? E André Luiz pensa, né? Aquele desejo ardente de colaborar em benefício dos outros que Narcisa me acendera no íntimo parecia encher agora a taça vazia do meu coração. Então, ele já começava a perceber que não era só ficar nas nuvens, ficar naquele praticamente um ócio, né? Sim, apesar de aprendendo, mas não ajudando, não executando, não fazendo, né? Não se Ser mexendo. útil, né, Luiz? Ser útil, exatamente. Ser Então, útil, né? e aí que ele fala, né? Que aí parecia que agora sim a taça vazia do meu coração estava enchendo. Olha só, eu queria fazer um comentário aí sobre isso, porque, novamente, né, quando a gente... eu já conheci algumas pessoas que, nesses momentos de vazio, durante a existência, o que elas resolveram fazer? Trabalho voluntariado. É? E daí, imediatamente, ou quase que imediatamente, encheram o coração de objetivo,
de esperança, e a gente acaba esquecendo os nossos problemas quando a gente tenta resolver o problema dos outros, né? Que é ajudando os outros, sendo útil de alguma maneira. Eu me lembro sempre de uma senhora no hospital que eu conheci no balcão de atendimento de um hospital, e conversando com ela comentou comigo, ela disse, olha, eu faço aqui trabalho voluntariado desde que a minha filha, aqui nesse hospital, faleceu. Então, a dor dela era tão grande que ela disse, bom, eu vou transformar essa dor em algo bom e vou ajudar as pessoas que chegam nesse hospital da mesma maneira que eu cheguei um dia, com a minha filha, com os nossos amores adoentados e chegando o momento deles dizerem adeus. E ela preencheu a vida dela de sentido fazendo isso, trabalho voluntariado. E, de repente, a vida mudou, teve um propósito, né? Me fez lembrar, essa passagem me fez lembrar esse exemplo dessa senhora que eu conheci há muitos anos atrás. Aquele negócio, ela passou a se sentir útil, né? Realmente é um passo, né? Um passo isso. Além né, desse sofrer da gente, dessa estagnação. Então, é isso mesmo. Aqui, né, você faz parte do grupo aí que a gente faz aos domingos levar um pouco de alimento àqueles que não têm alimento, né? E a gente sempre fala, né? Puxa vida, é pouco, parece uma gota no oceano, tal, mas precisa, ainda que tenha esse pouco, né? Nós temos que estar fazendo isso. E, em contrapartida, vem uma alegria tão grande, uma coisa assim tão agradável, né? É assim, Luiz. A gente faz um bem maior a nós mesmos, sabe? Quando a gente está tentando fazer um bem ao outro. Olha, a alegria que é de você, junto, em família, estar cozinhando, tá conversando sobre outras coisas, sabe? É uma felicidade que dá, porque você fica imaginando as pessoas que vão receber aquele alimento. E vão receber alimento de primeira mão, não é um alimento que sobrou, que já não serve mais para a gente, né? Não. Mas eu penso assim, entendeu? A união dentro do próprio lar, das pessoas envolvidas nisso, e as pessoas que ficam amanhã, né, que elas ficam preparando as marmitas, por exemplo, né? Ali tem um outro momento especial também de união daquelas pessoas, que é uma coisa que vai ser levada para todo sempre, né? As marmitas se acabam, a gente joga fora, né? Porque acabou, comeu, jogou fora. Mas aquele momento ali junto, né? Onde estão unidos, conversando sobre coisas diferentes, mas junto fazendo um trabalho, esse momento, essa experiência e os sentimentos que envolvem essa experiência, esses vão seguir com cada um envolvido. Amanhã a gente não está mais aqui, mas a gente vai lembrar disso, né? E dos momentos bons que a gente viveu juntos enquanto fazia esse trabalho voluntariado. Enfim, eu sinto assim que a gente acaba fazendo um bem maior a gente mesmo. Sem primeiro. Olha o comentário que André Luiz faz sobre desse novo aprendizado, mas que não é um aprendizado puro e simples, ele também vai contribuir. E ainda que não seja imediatamente, mas após o aprendizado, ele vai estar apto a trabalhar, a ajudar, né? Então ele fala, não seria justo entregar-me de boa vontade ao novo aprendizado? Além disso, certo da minha volta à carne, olha aqui, olha só, ele lá no plano espiritual pensando em reencarnar, nós aqui procurando trabalhar bem, fazer a nossa parte, porque a gente sabe que vai desencarnar. Então, isso só a doutrina espírita consegue trazer para a gente essa realidade. Olha só, além disso, certo da minha volta à carne, em futuro talvez não distante, do mesmo jeito que a gente não sabe quando vai desencarnar, não sabe quando vai reencarnar, né? A providência
constituiria a realização de profundo interesse ao meu aproveitamento geral. Tem uma carta de um amigo, uma carta mediúnica, que ele fala sobre o conhecimento, sobre o estudo, a importância do estudo. Quando ele falou uma vez que o estudo valia muito, isso lá, eu ainda morava lá no Brasil, ele falou, o estudo é importante aqui no plano espiritual. Aí depois ele fala, eu estava errado, o estudo é tão importante lá quanto aqui. Então aqui a gente se prepara, lá a gente se prepara, então, é o mesmo mundo. Então a importância do estudo, do trabalho, tudo. E ele está falando isso aí. Ele está lá no plano espiritual já pensando aqui no plano material. Aniceto fala para André Luiz, o nosso serviço é variado. Bom, depois dessa fala dele, fica até meio assim, eu fiquei pensando, falei, nossa, se eu fosse André Luiz, eu falava, olha, valeu, adorei conhecer o senhor, mas não é para mim, não. Né? Porque ele fala com tanta seriedade da importância, e aí a gente vai também entender o que significa, né, isso tudo. Então, nosso serviço é variado e rigoroso. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Pronto. O departamento de trabalho, afeto à nossa responsabilidade, aquilo que nos diz respeito, aceita somente os cooperadores interessados na descoberta da felicidade de servir. Ele está reproduzindo Jesus aqui. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então é isso. Olha, nós vamos lá, mas nós vamos ter que estar interessados exatamente nisso. Nós temos que descobrir a felicidade de servir. Comprometemo-nos mutuamente a calar toda espécie de reclamação. Então não vamos ter direito a reclamar, nem do trabalho, nem do que está acontecendo, nem da companhia, nem nada. Ninguém exige expressão nominal nas obras úteis realizadas. Quer dizer, aquele que fez o gol, não, aquele lá que foi quem fez tudo, não, né? E todos respondem por qualquer erro cometido. Então, a mesma responsabilidade do sucesso é a responsabilidade do erro, da derrota. É todo mundo, é um trabalho de equipe. Achamos-nos aqui num curso de extinção das velhas vaidades pessoais. É isso que nós vamos ter que eliminar. É isso que ele está falando. Trazidas do mundo carnal. Porque aqui a gente se vicia, né? Nossa, o mundo aqui é difícil, não é fácil, não. Então, aqui a gente está, de certa forma, se recobrindo de coisas que a gente vai ter que se livrar. Dentro do mecanismo hierárquico de nossas obrigações, interessamo-nos tão somente pelo bem divino. Então, aqueles que estão numa posição acima, não importa. Acima, intermediário, abaixo, o interesse é divino, o bem divino. As leis, na verdade, né, divinas. Dentro do mecanismo hierárquico de nossas obrigações, interessamo-nos tão somente pelo bem divino. Consideramos que toda possibilidade construtiva vem do nosso Pai, e essa convicção nos auxilia a esquecer as exigências descabidas da nossa personalidade inferior. Esses dias a gente estava conversando, a minha mulher e eu, sobre aqueles que são condutores, né, que são responsáveis por povos, por cidades, por países, né? Então, a gente comentava qual que seriam os requisitos, né? Não está aqui no plano material, em termos de aprendizado, aquilo, porque aqui nós estamos arraigados a um monte de coisas, um monte de paixões, um monte de coisa. É difícil ter realmente alguém, um bom condutor, um bom administrador. Por quê? Porque aqui é esse mundo que é. Então, essa personalidade inferior, a gente já carrega com a gente. E, às vezes,
numa posição que a gente se encontra, aquilo fica mais intenso ainda. Agranda essa inferioridade, né? Aí ele continua, né? Nos trabalhos de emergência, destinados à preparação de colaboradores ativos, tem um quadro suplementar de auxiliares, constante de 50 lugares para aprendizes. Olha que interessante. Ele tem 50 pessoas que são grupos, separados em grupos de 50, que dá para cada um dos instrutores, né? E ele fala, ó, eu tenho 3 vagas. Então, portanto, ele tem 47 dos 50, né? 47 preenchidos. 47 interessados a serem aprendizes. Há intensa atividade de instrução necessária a servidores de cooperação, que cooperarão em socorros urgentes na terra. Orientadores há que se fazem acompanhar no serviço da crosta por todo o pessoal em aprendizado, mas eu adoto o processo diferente. Então, tem orientadores, instrutores, que levam o grupo inteiro com ele. Onde ele vai? Ele faz um pouquinho diferente, e nós vamos ver como é que ele faz. Costuma dividir a classe em grupos especializados. Mas que especialidade é essa? De acordo com a profissão que é familiar aos estudantes, aquilo que eles estão acostumados. Então, esses estudantes, esses aprendizes, esses que vão aprender como colaborar, então, eles têm habilidades próprias já. O que ele faz? Ele junta por essas profissões, principalmente. Isso para quê? Para melhor aproveitamento no preparo e na prática. Aí ele começa a descrever. Olha no meu grupo como é que está. Tenho presentemente um sacerdote católico. Só um sacerdote católico romano. Um médico, só um. 6 engenheiros. 4 professores. 4 enfermeiras. 2 pintores. Não sei se são pintores de parede ou são artistas, né? 11 irmãs especializadas em trabalhos domésticos e 18 operários diversos. Eu, por curiosidade, somei, dá 47 mesmo, tá? Agora, com André Luiz, 48. Em nosso lar, percebe, então, os grupos que ele forma? Por profissão. Porque aí a pessoa sabe, quando entrar em contato com o mesmo tipo de atividade das pessoas, vão saber como é que vão ter mais familiaridade, vão poder aproveitar mais. Mas só que ele vai falar também que, vamos ver, ele vai falar aqui, vai dar mais um toque aqui, né? Em nosso lar, a ação que nos compete é desdobrada de maneira coletiva, mas nos dias de aplicação na crosta terrestre, não me faço seguido de todos. Então, ele faz um pouquinho diferente. Naturalmente, não se negará ao engenheiro ou ao operário ensejo de aquisição de conhecimentos outros, que não seja de engenharia, que não seja da área operária, né? Que transcendem a paisagem de realizações que lhes cabem. Então, sai fora da especialidade. Então, ele dá oportunidade também para esses especializados conhecerem outras coisas. Mas tais manifestações devem constar do quadro de esforços espontâneos, no tempo vasto, olha só o que ele fala, no tempo vasto que cada qual ofere para descanso e entretenimento. Ou seja, tem tempo para caramba. Além do trabalho, sobra o tempo que você vai dedicar para descanso, sobra tempo que você vai dedicar para o entretenimento. E nesses momentos, ele pode aprender outras coisas, mas por esforço espontâneo, porque ele quer fazer isso. Então, o engenheiro vai lá para a área de medicina para ver como é que é aquilo. Então, ele está, por conta própria, se adentrando outros campos de atividades. Considerando, pois, o serviço atual, temos interesse em aproveitar as horas no limite máximo, não perder tempo. Aí lembrei de novo, viu, Ana Paula, do que você me mandou lá. Aquilo para mim está sendo, nossa, você meio me colocou numa enrascada aí, assim, o valor de cada minuto, né? Não só em benefício dos que necessitam de nosso concurso fraternal,
como também a favor de nós mesmos, no que toca à eficiência. Então, não só vai ajudar os outros, mas nós também vamos nos ajudar. Vai nos fazer melhores, mais eficientes. Tudo bem até agora, né? Posso seguir. A Aniceto segue falando com o André Luiz. Por isso que eu falei, tá vendo? Se fosse comigo, eu ia me encolhendo, e desculpa tomar seu tempo, mas eu acho que eu vou treinar um pouquinho mais lá na Câmara de Regeneração, né? E aí depois eu volto quando tiver melhor, né? Esse método não visa apenas a criar obrigações para os outros. Aqui, como na Terra, quem alcança a melhor porção nas aulas e demonstrações não é propriamente o discípulo, e sim o instrutor que enriquece observações e intensifica experiências. Quantas vezes a gente não falou que quando a gente se prepara para fazer um estudo, para conduzir um estudo, a gente aprende mais que os outros? Então percebe que mesmo lá ele fala, diante de tudo isso, né, o discípulo aprende, mas mais ainda o instrutor. Olha que coisa. E isso também nos leva a pensar o seguinte: o sucesso do discípulo é o sucesso do instrutor. O sucesso do aluno é o sucesso do professor. Então, é essa capacidade de transmitir, mas também de receber, né? Quando o ministro Esperidião me chamou, e aí ele está contando da vida dele, né? Do passado dele. Quando o ministro Esperidião me chamou a exercer o cargo, aceitei-o sob a condição de não perder tempo na melhoria e educação de mim mesmo. Bela condição, hein? Era o que o Esperidião queria ouvir, assim como o Aniceto queria ouvir de André Luiz a mesma coisa. Desse modo, não preciso alongar-me noutras considerações. Creio haver dito o bastante. Se está, portanto, disposto, não posso recusar-me a aceitá-lo. E aí, tá bom para você? Se tá bom, junte-se ao grupo. É mais ou menos esse final que ele fala, né? Aí Aniceto fala para o Tobias. Claro que André Luiz, nesse espaço aí entre um parágrafo e outro, né? Ele aceita o desafio, ele aceita o convite, ele aceita trabalhar, aceita aprender, né? E aí o Aniceto fala para o Tobias: encaminhe o nosso amigo amanhã cedo ao centro de mensageiros. Lá estaremos em estudo ativo e providenciarei para que André seja bonificado pelas tabelas da comunicação. Então, ele foi aceito, ele deveria pela manhã, conhecer lá o centro de mensageiros. O que é centro de mensageiros? Um departamento dentro do Ministério da Comunicação. Então, vai saber o que é isso. Então, agora nós vamos estar no capítulo 3, falando exatamente sobre o centro de mensageiros. Aí, no dia seguinte, André Luiz já estava visitando o ministério, ficou impressionado, né? Com todo aquele tamanho, com toda aquela assim, enormidade, né? Ele e Tobias estavam lá, e faz uma série de perguntas para o Tobias, né? E principalmente com relação ao tamanho das instalações do centro de mensageiros. Aí Tobias fala para ele, olha, o centro é muito grande, é muito vasto. Tem a área administrativa, tem algumas áreas onde já tem, começa o trabalho, né? E tem outros anexos, a coisa vai longe, né? Porque quando o André Luiz está entrando lá, ele viu, ou ele imaginou, ele concluiu que era como se fossem várias universidades. Olha só, a gente sabe o tamanho de um campus de universidade. Eram várias universidades no mesmo espaço, naquele mesmo complexo, né? O centro é muito vasto. Atividades complexas são desempenhadas nesse departamento de nossa colônia espiritual. E aí André Luiz, o tempo todo curioso, né? Tudo é novidade para ele. Mas essa organização imensa restringe-se ao movimento de transmissão de mensagens? Olha só,
qualquer um faria a mesma pergunta, chegasse lá. Mas o que é centro de mensageiros? Departamento de Comunicação, Ministério de Comunicação, da Comunicação. Aí ele vai aprender o que é. Olha que coisa. Agora que a gente está entrando no livro propriamente dito, Tobias fala, não suponha se encontre aqui localizado o serviço de correio, simplesmente. Então, isso aqui não é um correio, não é uma UPS, uma FedEx, né? Esse tipo de... para mandar comunicação e trazer e tal. O centro prepara entidades a fim de que se transformem em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Então, agora caiu a ficha. Agora a gente sabe do que se trata o centro de mensageiros. Na verdade, não é uma carta física. As entidades, os espíritos são a própria carta viva. Aí, realmente, a coisa fica bastante, como é que eu diria assim, bastante grave. Porque nós, agora a gente pode pensar, puxa, será que eu sou uma carta viva? Eu posso dizer com toda certeza, com toda segurança, sim, nós somos. Saibamos ou não. E pior, se a gente sabe, a responsabilidade é maior ainda. E aí que a gente vai ver sobre o conteúdo, o caminhar desse livro, Os Mensageiros. Aí ele pergunta, né, o Tobias pergunta para o André Luiz, acreditaria você, porventura, que tanto trabalho se destinasse apenas à mera movimentação de noticiário, só para trazer notícias? Oh, abra seus olhos, amplie suas vistas. Esse serviço é a cópia de quanto se vem trazendo nas mais diversas cidades espirituais dos planos superiores. Então, aqueles que estão fazendo o que estão fazendo em tudo que é lugar. Dali sai gente para todo lugar. Para quê? Para realmente transformar, para levar comunicação, para levar amparo, auxílio, o que seja. Essas cartas vivas. Preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Aí a gente para um pouquinho e fala, caramba, como a providência divina é misericordiosa, não cessa. Vocês imaginem uma usina de produção dessas cartas vivas. O tempo todo, está saindo de lá e está vindo para cá. Encarnado ou desencarnado, está vindo, está bombardeando aqui a gente. Agora, precisamos só despertar para isso, para essas cartas. Precisamos aprender a ler essas cartas vivas. Onde que nós estávamos aqui? Não me refiro tão somente a emissários invisíveis, não só espíritos que vêm para cá. Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Olha só. Então, é espírito, é desencarnado e também encarnado. Vem para cá para reencarnar. Agora, como? Médiuns e doutrinadores saem daqui a centenas anualmente. Imagina. E cada vez mais tem mais médiuns, mais doutrinadores. Pode ver. Antes a gente nem sabia que existia. Aí, passado um tempo, pipocava aqui um, ali outro e tal. Hoje, quando a gente começa grupos espíritas, nossa, começa a aparecer do nada. A gente fala, nossa, eles já estão preparados. É claro que estão preparados. Já vieram com essa atribuição, já vieram com essa responsabilidade. Tarefeiros do conforto espiritual encaminham-se para os círculos carnais em quantidade considerável, habilitados pelo nosso centro de mensageiros. Ah, agora eu sei para que serve. Agora eu sei o que é o centro de mensageiros. É isso. É lá onde a gente se preparou para vir para cá. Esses sublinhados aí, é tudo por minha conta, tá? Só para dar ênfase.
né? Então, batendo o olho aí, assim, a gente já percebe. A minha pergunta é se realmente nós estamos sendo essas cartas vivas, né? O que significa cartas vivas? Acho que a gente precisava pensar muito nisso, né? No meu entendimento, né, gente, seria que nós estivéssemos vivendo aquilo que a gente fala, né? Aquilo que a gente estuda, né? Para que a gente possa ser exemplo, né? Então, acho que a gente precisa meditar muito sobre isso. A gente que... esse capítulo assusta um pouco a gente, né? Como vindo como médium, como doutrinador, né? Se nós realmente somos essas cartas vivas que a espiritualidade maior necessita de nós aqui, né? Mas será que nós estamos fazendo a nossa parte, né? Nos preparamos tanto e a gente está aproveitando as oportunidades, como ele disse, não perdendo tempo, né? Isso eu me questiono muito, sabe? Nossa, é uma coisa assim impressionante. Como a gente tem que, através do conhecimento, ir se questionando e melhorando cada vez mais, né? Realmente é de muita responsabilidade nossa, porque nós não viemos simplesmente sendo julgados aqui, né? Nós tivemos aulas, Preparo, né? tivemos preparo, né? Então, ele seguindo ainda, né, Tobias falando, saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muito raros os que triunfam. É meio assim, sabe? Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Ou então, quando a gente está... Eu gosto muito de... Assim, claro que não se utiliza isso tudo, mas eu, quando visitei Minas Gerais, aquele circuito histórico, e também estudava, né, na escola, né, no primário, aquelas bateias, né? Pegava um monte de cascalho, colocava e ficava lá lavando, lavando, lavando. E aí, no fundo da bateia, tinha uns grãozinhos de nada de ouro. Então é mais ou menos isso, né? É aquele monte de cascalho que joga ali e fica trabalhando aquilo, trabalhando, trabalhando. No final, tira fora o cascalho, vai ver, é um quase nada daquilo que realmente se está em busca, né? Então, muitos são enviados, né? Saem de lá, mas poucos, ou raros, triunfam. Alguns conseguem execução parcial da tarefa, outros muitos fracassam de todo. Longas fileiras de médiuns e doutrinadores para o mundo carnal partem daqui, com as necessárias instruções, porque os benfeitores da espiritualidade superior, para intensificarem a redenção humana, precisam de renúncia e de altruísmo. Quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. A expressão mediúnica pode ser riquíssima, entretanto, se o dono não consegue olhar além dos interesses próprios, fracassará fatalmente na tarefa que lhe foi conferida. Então, olha só como isso aí mostra para a gente que a gente não veio à toa para cá. E a gente não veio para somente nós aprendermos. A gente veio também para ensinar. Veio também para propagar o crescimento entre aqueles que estão à nossa volta. É um trabalho assim de equipe, né? de muita gente. Então a gente está tudo interligado, tudo. E aí a gente começa a fazer análise, né? Que seja no trabalho mediúnico que eu digo assim, né? Os frequentadores e tal. Aí a gente vê que começa aquele monte de gente, depois dá uma diminuída, né? É a bateia ali que está, né, selecionando. Aí a gente vê aqui no meio da pandemia, poxa, o que não pode ser aproveitado disso, né? A gente tudo se unir em torno da coisa, daquilo que realmente importa, aquilo que vai resolver o problema. Mas a gente tem muito mais aí, cada um para si. Às vezes eu penso que o mundo ainda atrasado, né, em termos de evolução espiritual,
é aquele cada um por si. O dia que a gente for mundo um por todos, todos por um, aí a gente vai ter realmente chegado numa fase bem diferente. Então, por agora, cada um por si. Aí, Tobias continua ainda, né? Raros triunfam, porque quase todos estamos, olha só, ele se inclui, né? Todos estamos ainda ligados a extenso pretérito de erros criminosos que nos deformaram a personalidade. Em cada novo ciclo de empreendimentos carnais, cada reencarnação, acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado. Olha como reviva isso, né? A gente vem aqui, esquece todo o resto, aí vem tudo aquilo que a gente sempre foi, né? Que a gente cultivou ao longo de tantas experiências na carne. Então, acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado que nas possibilidades divinas do presente, complicando sempre o futuro. Não tem, está tudo encadeado, né? Não tem jeito. Não, o futuro resolve tal. Eu lembro uma vez uma pessoa que chegou, era um vizinho nosso, né? Ele falava assim, olha, eu não ligo para o primário que o meu filho está fazendo, para a escola assim elementar, porque depois ele faz uma faculdade boa e está resolvido. Olha, e eu era muito jovem, tinha 20 e poucos anos, já tinha filhos, né? Tal, e eu pensava, não é possível que uma pessoa pense assim. Tem que cultivar desde o comecinho, não é uma coisa que depois resolve lá na frente. E aqui ele fala a mesma coisa, né? Então, nas possibilidades divinas do presente, complicando sempre o futuro. Por quê? Porque está arraigado ao passado, está tudo vinculado, está tudo encadeado, né? É desse modo que prosseguimos por lá no plano espiritual, né? Ou no plano material, agarrados ao mal e esquecidos do bem, chegando por vezes ao disparate de interpretar dificuldades como punições, quando todo obstáculo traduz oportunidade verdadeiramente preciosa aos que já tenham olhos de ver. Então, a dificuldade é oportunidade. Bom, aí André Luiz chega, né, porque isso já era o dia seguinte, né? Aí ele chega no centro, né, lá no centro de mensageiros, e aí Anacleto dispensa o Tobias, né, e apresenta pro André Luiz o médico, o único médico que ele tinha ali no grupo, quer dizer, naqueles pequenos grupos que formava os 48, já não eram mais 47, né? Porque André Luiz é o 48º, né? Que ia ser o parceiro de aprendizado de André Luiz, o médico, o espírito, Vicente, que depois a gente vai justamente falar nele na próxima, né? Que é o capítulo 4º, o caso Vicente. Depois disso temos o Ouvindo Instruções e, finalmente, advertências profundas, que é o que a gente vai estar vendo no nosso estudo da semana que vem. Eu achei esse capítulo, ele chama muita atenção nossa, né, como trabalhadores na seara do mestre aí, né? Imagina eu me designo como trabalhador na seara do mestre. Realmente dói até para falar, até ouvindo isso, né? Mas quando ele compara médiums e mediunidades, doutrinadores e doutrina, como existem a enxada e os trabalhadores, né? Não adianta ser uma enxada ótima, boa qualidade e tal, se eu não sou um trabalhador bom, né? Um trabalhador ativo, né? Porque vai enferrujar a ferramenta, né? Não tem jeito. Aí é uma responsabilidade grande, né? E somando a tudo que foi falado aí, a gente vê, puxa vida, me fugiu agora, estava com a ideia formada aqui, né? Mas daqui a pouco eu lembro, vai. E eu volto a falar, então. Não é que eu esteja cobrando muito, né? Mas é realmente lembrando da responsabilidade, né?
porque nós vamos fazer dentro do limite que nós temos, né? Mas aí, dentro daquele limite, será que a gente está fazendo o necessário, né? É evidente que a gente tem que buscar viver as coisas materiais, né, no mundo. Nós temos família, nós temos que cuidar, nós temos, né, tanta coisa para fazer e tal. Mas nos momentos em que a gente... É esse que é o erro. Eu falo assim, né? É nos momentos em que a gente se coloca como trabalhador. Mas, na verdade, ser trabalhador, né, de Jesus é toda hora. É nos afazeres que a gente está fazendo, seja em casa, seja profissional, seja, né? É essa a diferença né, que a gente se coloca nos momentos que a gente está no centro, nos momentos de trabalho mediúnico, nos momentos... Não, é todo momento, né? Eu acho que isso é a nossa... aí que a gente erra, né, gente? Que a gente acaba fracassando um pouco, né? Eu lembrei o que ia falar. É mais ou menos assim, a gente não aproveita a oportunidade agora pensando, na faculdade eu resolvo essa minha deficiência do fundamental, né? Então, era isso que ia falar. Ana Paula não concordou. Não, mas você entendeu, Ana Paula, por favor. Não, eu tenho uns alunos que acreditam nessa falácia. Não dá, é impossível. Eles acham ruim quando a gente reprova exatamente por isso. Não, professora, mas na próxima eu vou lá e não, você não vai fazer isso. E daí você não vai conseguir lá também. Eu acho que eu vou concordar com a Vera no sentido assim que a diferença do André Luiz para a gente aqui é que o André Luiz está numa escola da vida, né? Por isso que ele fala, como que é o nome da coleção? Na vida? Eu esqueci agora. Tá trancado o microfone, né? A vida no mundo espiritual. Então, ele está na escola da vida lá, né? E assim, tem uma coisa que eu sempre, de certa forma, até me cobro também, que o quanto que eu estou lendo e o quanto que eu estou praticando no meu dia a dia, porque é no dia a dia, no lidar com o outro, é na ética do seu trabalho, é quando aparece aquela situação meio duvidosa, é quando você vê exemplos, se você segue o exemplo, se você não segue o exemplo. A gente está aprendendo até a ética, vamos dizer assim, vamos chamar de ética espírita, né? Porque ética pode ser vários tipos, né? Então, é como se a gente estivesse aprendendo mesmo a vida verdadeira, né? Por isso que é mais difícil. Por isso que o espiritismo, assim, muitas pessoas falam, né, que o espiritismo é muito mais difícil que outra religião. É porque não tem subterfúgio, de certa forma. Eu não estou aqui desmerecendo nenhuma religião. É que veio esse comentário essa semana. Eu não estou aqui querendo julgar, mas é porque não tem subterfúgio. Você lê qualquer obra espírita, tudo depende de você. É você que tem que aceitar, é você que tem que estudar, é você que tem que... É o que ela falou lá no primeiro capítulo, né? Vocês estavam comentando do cálice, né? Olha, brilha a vossa luz, quando Jesus fala, né? Brilha a vossa luz. Como que você vai brilhar se você não tem conhecimento nenhum? Se você não aprendeu nada e se você não foi lá e praticou? Não tem como. E para praticar a gente vai errar, e para praticar a gente vai ter a dor do erro, porque a gente não quer errar, a gente é orgulhoso, a gente quer acertar. Tudo isso faz parte. E daí a gente vai treinando a humildade também, porque a gente erra. Então a gente treina a humildade, que olha, eu não sou tão perfeito quanto eu imaginava que eu fosse, né? Aí você treina a humildade, aí você vê o outro falhando com você, você treina o perdão. Quer dizer, é um processo contínuo de aprendizado, né? Tanto que às vezes eu brinco aqui em casa, eu falo assim, vou tirar férias de ser espírita, né? Hoje eu tiro férias, eu não quero ser espírita hoje. Não dá, né? Uma vez que entrou, já foi. Não dá mais. Eu já fiz muito isso, viu, Ana Paula? Eu já falei comigo, não, hoje... é mais ou menos assim, olha, hoje eu vou tirar férias, eu vou comer o que eu quiser, eu vou fazer o que eu quiser, eu vou ter um prazer que eu quero ter. Aí, no fim, você acaba voltando um pouco, sabe? Porque
não te faz bem, né? Não te faz bem. Não, você fala para todo mundo assim, olha, não me fala nada que hoje, tá? Eu não quero que ninguém comente nada. Aí você vai dormir e a sua consciência fala, oi, tudo bem? Eu tô aqui. Exatamente. Ninguém pode... a gente desperta, né? Eu não lembro onde que eu li isso, mas foi em alguma obra aí do Emmanuel, que quando a gente desencarna, o Kardec também fala isso, né? Que a gente amplia a consciência, né? Mas quando a gente está estudando, a gente está ampliando essa consciência e trazendo ela à tona, né? Trazendo o inconsciente que está lá à tona no consciente. E depois não dá mais para desligar. Você não consegue botar no inconsciente aquilo que já está no consciente. É que o Espiritismo te ensina que você é responsável por tudo que te acontece, né? Não dá para culpar Então, ninguém. Que coisa. não dá para... Esse é o problema. É esse o problema e é essa a solução também, entendeu? Porque se você é responsável, então você tem nas suas mãos o poder de alterar o futuro, Isso. partindo do que você faz hoje, né? Mas a gente às vezes não quer isso, que nem a Ana Paula falou, hoje eu não quero ser responsável pelos meus atos, né? Só um dia de férias, pelo menos, mas é que você é responsável 24 horas, 7 dias por semana, é o tempo inteiro. Não tem uma folga. E se a gente não parar para pensar, e se a gente parar para pensar nisso, a gente acaba ficando super ansioso, é melhor nem pensar. Vai vivendo a vida, tentando fazer o teu melhor, porque se a gente parar para analisar, nossa, é um peso assim, né? Você diz, nossa, tudo que eu faço eu vou responder por isso, né? Então é complicado quando você está trabalhando o tempo inteiro, porque na verdade é isso, a gente está trabalhando o tempo inteiro. Você sabe, Kátia, eu vi uma experiência interessante agora. Nesse final de semana, ou nesse parte da semana, a minha família aqui foi passar frio, né? Foi nas montanhas lá, esquiar e tal. Que você Não sabe, foi para o Texas? Pensei que fosse no Texas, passar frio no Texas. foi aqui em Utah, aqui pertinho, 3 horas daqui. E fui lá porque o meu genro queria ensinar a minha neta a andar de. Esqui. E foram, né? Nós não fomos porque vocês perceberam. Agora ela tirou a touca, né? Mas até pouco, Vocês né? acham que eu vou? Então, eu também eu confesso que não é minha praia, Nem no né? summer. É. E aí, bom, e aí eu vi uma coisa interessante. Nos primeiros dias mandaram lá uns videozinhos da minha neta. Já viram girafa quando nasce, né? Ou qualquer animal quadrúpede aí que nasce, que não consegue se suportar, não consegue ficar em pé, né? Assim era ela, né? Nos primeiros dias. Passaram os dias, ela já estava bem melhor. Passaram mais uns dias. Nossa, eu assisti o vídeo assustado. Eu falei, essa menina não vai parar mais, né? E ela dominava assim tudo. E aí, trazendo para a nossa realidade agora, né? Puxa vida, esse livro, esses primeiros capítulos, parece ser pesado, uma cobrança e tal, mas no fundo, se a gente for ver bem, é uma realidade que nós precisamos, assim, digerir, que nós precisamos engolir isso aí. Mas não engolir assim, goela abaixo, não, mas processar e tal. E nós somos que nem esse, sabe, principiante, qualquer que seja a atividade. No começo é difícil. É os erros Mas e os depois, acertos, né? é, Como mas, a Ana Paula disse. mas Né? depois vai engrenando e vai. Chega um momento que, senão não tinha o André Luiz, agora, porque no começo não tinha quem mais, Emmanuel, não tinha todos esses espíritos que estão aí, né, nos auxiliando. Eles chegaram lá e hoje estão capazes de ser instrutores da gente. Né? Verdade. Teve uma coisa que a Cássia falou que eu quero só discordar um pouquinho. Assim, eu acho que quando a gente percebe, é assustador no começo, eu concordo, mas assim, é libertador ao mesmo tempo saber que você é responsável por você, né? Eu acho que não existe não existe aquela situação de marionete, sabe? Que você tá
ao bel prazer de uma entidade que vai decidir o seu futuro, ou um destino que vai decidir o que você vai fazer ou não. Olha, a gente é responsável até pela qualidade do sono que a gente tem. Se a gente faz uma prece, se a gente faz alguma coisa, a gente dorme melhor. Quer dizer, até isso a gente tem a gente consegue alterar, né? A responsabilidade é essa, assim, eu sou meio que defensora assim da responsabilidade, né? Porque eu gosto dela no sentido de que ela me dá meios de eu poder exercer o meu Ela te livre, dá autonomia. a Ela te dá minha autonomia. de eu poder exercer a minha vontade sobre a minha vida. É claro que é bem cerceado, né? Porque eu não sou uma pessoa tão assim, né? Tô nesse Mas planeta. então, é por isso que eu comentei que ela também é a solução, porque ela é a solução dos problemas. Já que você tem o livre-arbítrio, tem autonomia para mudar o teu futuro, mas não tira o peso da responsabilidade, de maneira alguma. Né? Tem muito esforço, trabalho é todo seu. Não tem jeito, não adianta. E daí Você é o autor da sua vida. Né? E tem outra coisa que eu lembrei enquanto eu estava ouvindo o Luiz, que é a questão que a gente discutiu um tempo atrás da lei do trabalho, né? Por que é uma lei, né, gente? Por que ela é imperativa, não para, que nem a lei do progresso, etc. A lei do trabalho, ou seja, você vai ter que praticar, não adianta você sentar e ficar só lendo o livro. Então, a lei do progresso é impulsionada pela lei do trabalho, né? Então, você vê que não tem essa da gente sentar. E eu acho que a obra do André Luiz mostra isso. Que até na espiritualidade a gente não fica lá o que algumas pessoas acreditavam que a erraticidade era você ficar espírito lá, ou sofrendo, ou, sabe, perdido no espaço, né, se preparando. Não, é trabalho. Isso aqui, não tem essa. Os espíritos falam, você evolui para poder trabalhar melhor. Não tem Ana férias. Paula, que eu costumo falar que nunca vai faltar emprego para gente na espiritualidade. Emprego falta aqui, mas lá não, né? Tem trabalho bastante, basta que a gente, se deixe levar, realmente. Olha, eu acho que nem aqui falta trabalho. Não, eu Se sei, não, você fizer uma... Não, sério, estou assim... comparando o profissional então, encarnado precisamos do trabalho profissional, né? Uhum. Lá o trabalho profissional não existe, né? É o trabalho. Não tem. Não, é que eu falo assim, às vezes as pessoas falam assim, eu não consigo achar uma oportunidade para praticar caridade. Ou faz uma prece que você acha. É. Faz uma prece que você acha, vai aparecer um monte. A própria prece, né? Você não pode sair de casa, fazer a prece pelos outros, é uma caridade. É interessante que Tobias fala aqui, e outra coisa, Ana Paula, eu estava lendo esses capítulos hoje, de ontem para cá, e aí eu lembrei exatamente na lei do trabalho, sabia? Né? Porque é o trabalho que vai fazer com que a gente pratique tudo isso, né? É o trabalho. Aí, aqui, foi nesse momento aqui, ó, Tobias falando para André Luiz, você não ponderou, todavia, meu caro André, que essa preparação toda, né, no Ministério dos Mensageiros lá, não constitui ainda a realização propriamente dita? Quer dizer, é como você está na faculdade, né, na universidade. Você está lá estudando, mas na hora que você vai aprender mesmo é na prática, né? É o trabalho, né? É trabalhando. E com os erros e os acertos, né? Eu acho que isso é importante também a gente a gente ter em mente, sabe? Nós não vamos só acertar porque nós não somos especialistas, né? Então, não é esse negócio de ficar se culpando mesmo, e quando nós erramos, e a gente sabe exatamente quando a gente erra, porque alguma coisa em nós, né, não fica bem, é levantar e ir para frente, como sempre diz a nossa querida Carol, né, que está quietinha hoje, né? Mas é isso mesmo, nós temos que. Olha, eu não acertei, então eu tenho que fazer de novo, né? Se nós. Se o. Como é que é o nome dele? Eu esqueci o nome dele. Estou vendo ele na minha frente. Quem fez a lâmpada?
Thomas Edison? Thomas Edison. Se ele tivesse parado na primeira vez que ele errou, nós estaríamos sem lâmpada hoje, né? Mas a ciência é assim, né? Se a gente desistir, a gente não chega no resultado nunca. Não chega ao resultado nunca. Exatamente. Foi ele que disse que foi com os erros que ele acertou? Foi ele. Acho que foi mil e poucos testes que ele fez e não dava certo. Exatamente. Aí quando perguntaram, pô, mas você fez tudo isso? Eu falei, pelo menos eu sei 1000 e tantas formas de não funcionar. De não funcionar. A mesma coisa. Então, realmente, tudo se a gente entrar na prova pensando em só acertar, a gente já começou errando. Já. Se você pensa em fazer a prova para tirar 10, você já começou errando. Porque é na prova que a gente aprende mais, né? Tem um educador chamado, né, acho que vocês até conhecem, o Piaget. Ele fala isso. Ele fala que o aluno, ele aprende na hora da prova. É na hora da prova que ele aprende. Então, é porque é naquele momento que você vai usar o conhecimento. Então, você só vai aprender na hora que você tiver que usar. A gente só aprende a dirigir quando tem que dirigir o carro, né? E, normalmente, quando a gente erra durante a prova, a gente não esquece mais. Você aprende mesmo. E se você errou, você vai pesquisar, procurar qual é a resposta certa, e daí você não esquece mais. Pelo menos é assim comigo. E aí, se a gente leva isso para a vida, na hora da prova, quando a gente pisa na bola e falha, e depois percebe o erro, aquilo é uma lição, fica para sempre. E você aprende a não fazer aquilo novamente, porque dá errado, né? O nosso problema é que a gente nunca se coloca na posição do aprendiz, a gente se coloca sempre na posição daquele que já sabe e vai tirar o 10. Por isso que eu estava falando de errar e tirar o 10, porque a gente precisa ter a humildade, né? A gente cede muito para o nosso orgulho, para o nosso egoísmo. Muito, muito, muito. Mas assim, tudo também é um percalço, né? Um percalço não, é um caminho. A gente está aprendendo. O fato da gente reconhecer isso já é um super, né? Já é uma grande coisa. O fato da gente estar acordado aqui e falando sobre isso, eu falo acordado no sentido despertado para aceitar esse conhecimento, né? Isso já é um grande passo, né? A gente também precisa sei lá, não dar um tapinha nas costas, sabe? Mas assim, se parabenizar porque já chegou nesse ponto e reconhecer que, olha, tem muito pela frente? Tem, mas olha, eu consegui fazer isso. Porque se a gente também não fizer isso, aleluia, só perrengue pela frente? Não, não dá, né? Então, eu acho que a gente tem que achar o equilíbrio das coisas. Nem tanto lá, nem tanto cá. Acho que é isso. Muito bem. Se nós não tivermos mais nenhum comentário, a gente pode fazer a prece final. O último comentário que eu faço é que esse livro ele é muito importante e é interessante como assim o caminho que ele faz depois nas outras obras, né? E a gente vai entendendo. Ele começa de um jeito e vai. É como se ele fosse preparando a gente porque vem depois. Então é bastante. Eu estou muito assim, muito feliz com a oportunidade de estar estudando junto com vocês esse livro. Eu também. Então, Eu também. quem é que vai ser a candidata para fazer a prece? Então vamos. A Carol vai fazer a prece, tá bom? Antes de mais nada, quero te agradecer, viu, Carol? E eu? Por quê? Por esse estudo. É você que está nos dando essa oportunidade. Pela introdução ainda, esse estudo. Legal. Nossa, é nossa oportunidade. Vamos fechar os nossos olhos e conectar de verdade a nossa mente, os nossos pensamentos, mas acima de tudo, o nosso coração com o coração do Mestre. Jesus amigo, rogamos,
Caminhe conosco, Senhor. Ilumina o nosso intelecto com esse estudo, para que possamos absorver, Senhor Jesus, o melhor dessas lições, mas que essas lições possam ser obras vivas nas nossas mãos, nas nossas palavras, nas nossas atitudes. Que o nosso caminhar, Senhor Jesus, seja baseado sempre nos ensinamentos que adquirimos a cada dia, conforme damos passos pequenos na elucidação do nosso espírito. Somos tão devedores, Senhor Jesus. Temos ainda muito que caminhar, muito que evoluir, que desapegar, que crescer. É tão difícil, às vezes, reconhecer as nossas próprias fraquezas, Mestre Jesus. Por isso sabemos que é contigo, Mestre. Quando o Senhor nos carrega no colo, quando o Senhor nos carrega diante dos dias difíceis, mas quando também celebra conosco, amigo querido, as nossas pequenas vitórias. É que vamos seguir caminhando firmes nesse propósito da nossa encarnação, cada um de nós conquistando, reparando, aprendendo, evoluindo, perdoando, amando, construindo, edificando, fazendo tudo aquilo que for necessário, tudo aquilo que viemos aqui realizar. Mas sem ti, querido Jesus, não vamos conseguir. Por isso, agradecemos a espiritualidade amiga, aos nossos mentores, que estão sempre ao nosso lado, que nos sinalizam, que nos inspiram, que nos ajudam a continuar nesse caminho correto, nessa direção do progresso. E nós só temos que agradecer por cada oportunidade e que o nosso coração possa seguir conectado ao teu, Mestre Jesus. Abençoa o nosso lar, os nossos entes queridos, onde quer que eles estejam. Queremos te agradecer, Senhor, pela nossa saúde e por tudo que o Senhor nos oferece, por essa tecnologia que podemos nos reunir, cada um em nossas casas, em um canto do Brasil, ao redor do mundo, Senhor Jesus, para poder estudar essas obras tão valiosas. Agradecer aos benfeitores que nos fortalecem os trabalhos da caridade, os estudos das casas espíritas, e que continuamos aqui, Senhor Jesus, encorajados pela vontade de seguir unidos nessa nossa elevação, nessa nossa melhoria. Perdoa, Mestre, as nossas fraquezas, e que possamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, e que possamos sempre estar conectados com o teu coração. Possamos ter uma boa noite de sono, que possamos encontrar os amigos espirituais, que possamos trabalhar, estudar, repousar, mas acima de tudo, Jesus, ser conosco, hoje e sempre, até o nosso próximo reencontro. Que assim seja, graças a Deus. Bom fim de semana, gente. Excelente final de Até a semana. próxima. Até Tchau. segunda. Beijo. Beijo, pessoal. Obrigada, viu? Até segunda. Até segunda. Tchau.